E aí, gente, Renaissance aqui. Esse é a aula 26 do nosso curso sobre mercados globais. A gente vai falar sobre um tema associado ao que eu chamo de concentração de capital, mas essa ideia vem de Frederic Bastiat, que tem a ver com o aumento de custo de vida. Então, minha visão, eu falo isso no livro Lógica Proposicional de Hazlitt, tá no meu Instagram, o link para acesso dele na Amazon, em que eu digo que o principal fator de aumento de custo de vida, na verdade, uma coisa boa, que é a concentração de capital numa região. Então, basicamente isso que eu vou falar. Uma coisa que a gente já viu anteriormente é o aumento de PIB per capita no mundo, PIB por cabeça. E tem outras formas melhores de entender isso, né? Eu tenho o PIB nominal, o PIB real, enfim. Isso aqui é o geral, ajustado à inflação e para custo de vida em cada país. No caso, você vê aqui, por exemplo, a China crescendo nesse contexto, o Japão, França, Estados Unidos, Alemanha. Isso gera muitas coisas além do PIB em si. O PIB nem sempre se refere ao estágio de vida das pessoas, né? E não necessariamente porque um PIB de um país está crescendo, a qualidade de vida do país está boa. A Argentina tem o PIB crescendo ferozmente ao longo dos anos. Mas se você for ver a qualidade da vida lá recente, nos últimos anos, sua inflação com relação a essas coisas nas últimas décadas, o PIB pode estar crescendo, mas o resto, que afeta a população em si, simplesmente horrível. Então o PIB é um mensuramento muito fraco. Não é um indicador tão bom assim pra ver o quanto o país tá indo bem. Nem um pouco. E outras questões mais ainda relevantes. Como a gente vai ver na aula sobre curso, sobre administração pública. Então, aqui, por exemplo, é a população vivendo em extrema pobreza ao redor do mundo. E uma coisa que ocorreu, quanto mais o PIB cresce dos países, mais isso daqui desce. Mais você tem saneamento básico, ruas asfaltadas, né? Acesso à internet, eletricidade. Quanto mais um país produz mais, em questão até de salário per capita, médio, você tem mais pessoas tendo acesso à educação básica, né? Escolas obrigatórias, de qualidade. Como a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. Mesmo no Brasil, a gente tem boas escolas, comparado a gente vê com outros países ao redor do mundo. Então, por mais que se reclame das escolas do Brasil públicas, né? Ela é muito melhor do que de outros países, com certeza. Bom, eu estudei escola pública também, em três. Então eu sei a diferença entre particular e pública, mas com certeza em outros países é pior. Então, esse decrescimento, ele vem do aumento da concentração de capital, de empresas sendo criadas, em salários sendo maiores com empregos melhores sendo gerados, enfim. Aqui são inflação, né, de vários países, em preços de consumo desde 1960. Você vê, por exemplo, a Tanzânia aqui, por exemplo, e tem causas históricas para o aumento de inflação. A inflação ela é associada a uma diferença da expectativa com relação à situação econômica atual e futura. Normalmente, numa época de inflação, as pessoas poupam mais e gastam menos, as coisas estão caras, e, no geral, o mercado de equity também é afetado diretamente por inflação. E, basicamente, quando a gente fala, por exemplo, de preços de consumo, tem um aumento no preço dos produtos. Pode vir por várias razões. Pode vir de tarifas, de aumento de impostos, pode vir de questões geopolíticas que afetam os preços acima de um valor real com a paridade com a moeda local, no caso real do Brasil. Só que uma das coisas que mais, assim, discretas na inflação, também preços de consumo que afeta todo mundo, tanto o rico quanto o pobre, é expansão de crédito, que a gente vai falar na aula sobre sistemas bancários, né? Então, a expansão de crédito
reservas fracionárias. O banco só tem menos de 10% das reservas que ele deveria ter em depósitos regulares. A forma de empréstimo que o mundo atual faz com shadow banking e coisa do tipo. Maturity mismatching, que é assim, pegar empréstimo de curto prazo para vender por longo com uma taxa de juros maior que você pegou. Você pega um empréstimo de curto prazo a 2% e vende por 4% a longo prazo. Então, tem várias questões dos sistemas bancários atuais que geram uma diluição do poder de compra do dinheiro. Esquece os Estados Unidos por enquanto e o euro. Mas pega outros países, eles não se beneficiam da taxa de câmbio. Hoje tem um sistema que todas as moedas são fiduciárias com o fim do padrão ouro no dólar, né? Que era um padrão, um lastro parcial no ouro. Era parcial mesmo. Não era feito de uma forma boa. E infelizmente causou problemas. Então, você vê a história, eu falei num episódio do podcast de economia, era ensaio do princípio econômica, né? Como a inflação na França destruiu o país na era pré-napoleônica, né? E a inflação foi causada pela moeda Fiat. São moedas fiduciárias, moedas que não têm base em nada, é só papel, ou no seu formato digital, né? Não tem valor. Zero. Ele é uma transmissão de capital e informação da mesma forma, mas capital em movimento. Pode ser armazenado. Enfim, pode ser destruído, absorvido, no caso do mercado de equity, de investimentos. Eu não falei desse tema ainda, eu posso falar posteriormente. Tem um livro de Fritz Schlup, né? Que ele fala sobre absorção de capital, é interessante. Então, como o capital é absorvido no mercado de ações, por exemplo. De equity, né? Mas o ponto é que a inflação tem várias coisas que causam inflação. Mas o que causa inflação crônica maior do que tudo é a expansão de crédito. Já vou falar sobre esse tema posteriormente. Aqui é a diminuição de populações do mundo vivendo em extrema pobreza, né? Seja uma diminuição disso também. Tudo porque diversos países estão mais industrializados, né? A gente vai falar da Coreia do Sul. Aqui a inflação de preços de consumo no Brasil em 1986 pra frente, né? Eu não era nascido ainda. Então tem um pico aqui enorme. Foi estabilizado no plano real. Mas esse pico, basicamente, faz o seu salário ser inútil. Porque não consegue comprar o que você normalmente compraria quando a inflação aumenta. Tem várias causas pela qual a inflação são criadas. Aumento de inflação do nada, né? Aqui, inflação em bens de consumo, como, por exemplo, carros, universidades, em escolas, em hospitais. Claro que a gente pode ver que o investimento hospitalar hoje é maior do que há 100 anos atrás. Então, nesse caso, há 26 anos atrás. Então, óbvio que você tem máquinas melhores, você tem um aparato médico melhor, máquinas importadas, pesquisa e desenvolvimento. Enfim, então, a razão disso daqui crescer é uma razão boa. Quer dizer que tá tendo, na verdade, também o aumento em qualidade das coisas. Mas é óbvio que o preço na prática cresce. O problema é quando o preço cresce acima da inflação. Acima da inflação. Que você ganha com relação a ajustes salariais, né? Aí você tem um dinheiro que ele é diluído no seu valor, do poder de compra, mas o preço das coisas continua a subir. O preço de computadores, televisões, equipamentos eletrônicos diminuiu, é claro. Questão de eficiência de produção. Produtividade por país não é ajustado aqui para diferenças de cada país, né? Custo de vida. Mas você vê aqui a fator de produtividade que no geral você vê que no geral bem parecido recentemente. Tinha diferenças anteriormente no século passado, mas as mudanças modernas industriais foram muito grandes nos últimos anos, né? Somente com o aumento do investimento em educação, né? Aumento real em PIB per capita.
de diversos países. PIB per capita real versus população da Inglaterra. Dá pra ver aqui no país onde houve a primeira revolução industrial, que começou, né? No maior império da história, que foi o Império Britânico. Você vê aqui o crescimento aqui da população em relação ao PIB. Então, o PIB, não da Inglaterra, né? Do mundo todo, afetou esse crescimento, porque você tem vários países que agora estão fazendo importações para a Inglaterra, a disponibilidade de comida está sendo maior, de serviços, de moradias de qualidade, enfim. Depois desse crescimento, tem um decaimento, tá? E aí, o que a gente quer falar aqui também, poupança genuína per capita. Não esquece poupança compulsória, que Keynes sugere no livro dele, né? Eu fiz uma resenha no Instagram. É o investimento líquido fixo produzido por capital, formação de capital e investimento de outro país. Mas a mudança natural de capital e gastos em educação. Com certeza a Coreia do Sul sobressai aqui também, mas aqui a gente vê a Suíça, França, Alemanha, países desenvolvidos em um aumento nessa questão, né? Aqui é o índice do Case-Shiller, né? Shiller, que é o Robert Shiller mesmo. Índice de preços de casas, que aumenta cada vez mais. Cara, se você olha na história, lê Cantillon, sobre o direito legal romano, você vê sobre essas coisas na história, você vê que não é diferente de hoje. Eu creio que hoje tá até melhor. Só que tem um problema. Esse aumento de casas é normal. Eu já vi vários memes no Facebook. Pessoas falando que, tipo, há 50 anos atrás o preço de casas era muito menor do que tal. Mas tem que ver aqui. Eu tinha um pai de um amigo e a região onde ele morava, que é a mesma que o meu amigo morava quando eu conheci ele, naquela época, antes da gente nascer, não tinha asfalto, era tudo de terra. Não tinha eletricidade em todo lugar, muito menos internet, porque naquela época não tinha internet. Não tinha tantos hospitais, mercados, shoppings. Cara, isso tudo não existia. Então, a apreciação geral de uma região, na área das conferências da região, um bairro, por exemplo, aumenta o custo de vida desse bairro. Isso é óbvio. Não é diferente em São Paulo você morar em Alphaville, numa região periférica, que é a concentração de capital em Alphaville é maior. Então, óbvio que o custo por metro quadrado é maior. Bom, esse daqui é o índice geral, depende da região geográfica. Esse aqui é mais forte numa região geográfica que tem um aumento, tipo Xangai, Shenzhen, Hong Kong. É óbvio que ele, o metro quadrado é muito mais alto que outros lugares. Preços de propriedades residenciais ao longo do tempo. Você vê que em 2008 diminuiu pra caramba, né, na crise de 2008. Novas vendas de casas diminuiu também em 2008, com um crescimento, né, que foi a bolha imobiliária. Causou a crise de 2008. Preços em utilidades como gás, eletricidade e água ao longo dos anos. Obviamente o consumo aumentou. E o que as pessoas usam hoje de eletricidade é muito maior que anteriormente. Também questões populacionais também. Índice de preços de consumo de transporte aumentou. Preços de produtos básicos iniciais. Gastos de consumo aumentaram. As pessoas consomem mais. Preços de gasolina com diversas flutuações que têm a ver com questões de petróleo, questões geopolíticas. E na época na guerra da Ucrânia, por exemplo, com a Rússia no começo, por questões geopolíticas aumentou, também na crise de 2008. Taxa de poupança aumentou na época pré-pandemia praticamente, nos Estados Unidos. Débito em financiamentos imobiliários foi para 12,52 trilhões nos Estados Unidos. Acho que isso daqui é só nos Estados Unidos. Gráfico aqui. Débito imobiliário total no EOA, Estados Unidos, na primeiro semestre, 17,17 trilhões. É débito de financiamento que está sendo pago. Salário mínimo por hora nos Estados Unidos, que foi para 7,5 dólares por hora. Tem que ajustar a inflação também, você tem que ver questões de inflação e coisa do tipo. Eficiência de produção a baixo custo e gera relações interessantes aí.
crescimentos em salários por ano nos Estados Unidos. E aqui a gente vai para países com maior custo de vida, né? Londres, então, total aí por uma pessoa de aluguel, 3 mil, em média, né? $3.427. E uma família de 4, $8.384, tá muito maior. Sem aluguel, $1.176. Com uma família maior, 4.055. Isso em Londres, né? Também utilidades, né? De gás, água, luz. No caso, com aluguel, 2.251 por uma pessoa e o dobro por maior. Em comida, transporte, salário mensal depois de médio, depois dos impostos, o líquido, né? É $4.627 médio. Aí tem questões de população, que é 8,8 milhões. Aqui em Nuremberg, Alemanha, eu vejo algumas diferenças. Em relação para uma pessoa que é mais barato. Bem mais barato que Londres. Mesmo a questão de utilidades também, comida também, em dólares. Só que o salário lá é menor. Médio. Isso afeta também o custo de vida, por sinal. O custo de vida em Surrey, no Canadá, menor que em Londres. Em Munique. Então os dados aí diferentes. E por país. Então, os mais custosos em dólares é Mônaco. Cayman Island, que é usado para offshore de impostos, né? Para evasão de impostos. Singapura, Suíça, Irlanda, Bahamas, Liechtenstein, enfim, Estados Unidos. Depois Austrália, Reino Unido, Holanda, Canadá. Eu acho que é importante nesse contexto, né? Como que se calcula a concentração de capital num lugar, né? A gente tem a circunferência do SPDR, que é o raio da circunferência, que é o pi. E o pi r quadrado é a área da circunferência. Então, essa área da circunferência, a gente quer saber quanto capital tem aqui, por exemplo, em setor imobiliário. Então, a soma de todas as casas e negócios aqui, quanto dá? Ruas, coisas do tipo. A soma de tudo que tem aqui, quanto daria estimado em dólares? Então, aqui, por exemplo, é o PIB de Bruxelas, na Bélgica, né? Aqui é uma cidade da Bélgica, tá? Bruxelas. Dando um exemplo de como usar o conceito de concentração de capital. Estou usando o livro do Lógica Proposicional de Hazard, né? Então, aqui é o PIB, no geral, de Bruxelas, em dólares, né? Aí quase $100.000. Acho que é por ano. Custo de vida em Bruxelas é menor do que em Londres, por exemplo. O salário depois dos impostos é $3.000. Preços de utilidades com aluguel e coisa do tipo. Aqui é o salário líquido, né? Mensalmente, que é €4.000. Depois de impostos, 33% dá 1.300. É hard esse imposto, hein? E aí o líquido em si fica 2.715. Anualmente dá 32 mil euros. Então aqui outra métrica, né? E o mínimo é 24 mil euros. O médio é no geral. Depende do bairro e região também. E a revolução de preços de regiões em Flemish, em Walloon e na Bruxelas, na Bélgica. Você vê que na Bruxelas ali aumentou em 2017 com relação aos outros. E aqui é visualmente uma parte de uma rua no centro de Bruxelas. E visualmente aqui. Então tudo que você está vendo aqui tem um valor que pode ser estimado. Tem questões de depreciação, amortização, liquidez, porque você tem, por exemplo, casas que vão demorar para ser vendidas 1 ano, 2 anos, 3. E no fim você tem a área da circunferência com relação a esse mapa no Google Maps e uma área de Bruxelas, né? Um ponto que eu quero sentar aqui é que, por exemplo, se eu pegar a área da circunferência aqui e aumentar o quanto eu quiser, um bairro para uma cidade inteira, concentração de capital, por exemplo, no setor imobiliário, questão de salário per capita, todos os dados que a gente já viu, é maior em Bruxelas do que em Serra Leoa, por exemplo. Então, eu pego a melhor cidade de Serra Leoa, ela não vai ter uma concentração de capital por área de circunferência na melhor região, de um bairro ou de uma cidade, do que aqui. Questão de qualidade de vida, hospitais, mercados disponíveis, ruas asfaltadas,
produtos com uma qualidade boa, enfim. Tudo isso tem um valor real, né? Então, tudo isso que você tá vendo, você passa por uma rua, passa pela Liberdade, pela, pela Times Square, tá passando por capital fixo, a sua volta com certas depreciações e coisas do tipo. Mas também, normalmente, o preço no setor imobiliário sempre aumenta. Por isso que aluguéis sempre aumentam nesse contexto ajustado à inflação, porque sempre tá aumentando o valor dessas casas, né? Por isso que os aluguéis aumentam anualmente, porque o preço das casas, no geral, tá aumentando também. Tem que fazer uma relação entre o preço de venda e de aluguel anual em relação de longo prazo, se uma pessoa aluga, né? Então, isso que você tá vendo em Bruxelas tem um valor real. Essa farmácia aqui, tudo isso aqui pode, obviamente, liquidez nesse mercado pode ser é, difícil, né? Mas a questão, o valor real, no geral, é relevante. Em Bruxelas tem 602 mil casas. Isso aqui eu vou fazer só uma estimativa simples. E o preço médio das casas é 322 mil euros. Médio. É só uma estimativa, com base em dados médios. Questão de liquidez. Esquece. O foco é só uma estimativa simples. Então, em geral, isso dá de 194 trilhões de dólares. Em questões de depreciação, amortização, falta de liquidez, um preço médio apenas, enfim. É um valor apenas abstrato, mas que tem o preço médio das casas, enfim. Se você pegar o market cap do mercado imobiliário mundial, dá 300 e poucos trilhões, né? Então não tem como eu tá falando de market cap aqui, mas sim, não tô falando market cap, tô falando da estimativa de preço geral. Aqui eu vou pra Coreia do Sul. Então, de tudo que eu falei, eu creio que quais são os indicadores de aumento de custo de vida? Aumento na educação terciária, então mais pessoas que entram em universidades no país. Terminam em si, que é a porcentagem da população que termina aqui na Coreia do Sul, cara, é tryhard lá. Basicamente, educação é muito tryhard, até tryhard demais, na minha opinião. Com relação a outras culturas, né? O investimento por casa em tutores, tem sistemas de tutores, cursos que você faz além da escola para você entrar nas melhores universidades, né? Aumento na educação terciária na Coreia do Sul de novo. Agora, aumento no salário anual desde 2000. Tem aumentado quase o dobro. Médio aqui, tá? Preço residencial real das casas. Crescendo aqui perto dos anos 90. Depois estabilizando. Índice de preços de casas. Ajustado à inflação. E não ajustado à inflação. Porque com a inflação, obviamente, esse valor sempre vai ser maior. Porque a inflação sempre aumenta. Mas ajustado à inflação, você vê que o aumento não foi tão grande. Que é importante ajustar. Aqui é o aluguel. O índice de preços, né? Só que em relação ao aluguel. Aumento de preços de aluguel. Tem a ver também com o aumento de inflação e poder de compra do won coreano. Aqui é o preço de casas por salário familiar. Quanto mais cresce esse valor, mais as pessoas têm menos acessibilidade à compra de casas. Financiamentos, né? E aqui é o preço de casas por aluguel gerado. Quanto mais alto, é melhor alugar do que comprar uma casa. Pra ver que na época da pandemia, isso aumentou, né? Essa razão. Então, quanto maior isso daqui, mais é melhor alugar. Obviamente, depois estabiliza. Taxa bruta de poupança. Enfim, eu não coloquei outros dados também. Mas eu creio que eu não mostrei coisas como eu vou mostrar em outro episódio. Da Coreia do Sul. Com relação à taxa de natalidade. Depois com relação a diversos temas na Coreia do Sul. Mudaram por conta do aumento de custo de vida. Que vem de coisas boas, na verdade. O país ele saiu de uma decadência pós Guerra da Coreia para uma das potências de cidades de países emergentes.
A Coreia do Sul virou onde tá a Samsung, por exemplo, diversas empresas importantes. E você vai pra Seul, pra outras regiões, Busan também, você vê que até na indústria de manhwas, por exemplo, que são os mangás coreanos, eles estão os melhores atualmente. Então, tem vários setores e a Coreia do Sul, ele é o melhor, na verdade. Então, a questão é que o aumento de custo de vida vem a implicação, uma coisa boa, que são países que estão se desenvolvendo e ficando melhores. E aqui é 26, só vou corrigir. Só pra terminar melhor. Então, pra ficar, o país em si ficar num nível melhor. Só que, nesse processo, sair de estradas de terra para algo mais industrial e cidade de concreto em si, o aumento de custo de vida é algo natural. Enfim, é isso. Até o próximo episódio.